Hello everyone! Welcome back to our English class, and our topic for today will be the adjectives. Sim. Salve galerinha! Tudo bem com vocês? Pessoal, então o tema da nossa videoaula de hoje serão os adjetivos em inglês. Nós vamos começar entendendo o que é um adjetivo, para que ele serve. Vamos conhecer alguns adjetivos de tamanho. Nós já falamos sobre cores, sobre formas, e vamos entender também a ordem de uso dos adjetivos. Não é somente colocar eles em qualquer ordem na frase que tudo vai estar bem. Quando nós utilizamos os adjetivos em inglês, há uma ordem específica para utilizá-los, principalmente e obviamente quando nós queremos utilizar mais de um adjetivo na mesma sentença. Então, vem comigo! Muito bem, então, para nós começarmos a falar dos nossos queridos adjectives, vamos entender um pouquinho o que é um adjective, o que é um adjetivo. Bem, vocês devem ter aprendido no português que adjetivos são, na verdade, palavras que atribuem uma característica, uma qualidade a um substantivo. Então, ele vai me dizer, por exemplo, qual é a cor, se aquilo é bom ou não, se é macio, qual é a forma, enfim, whatever. O adjetivo ele vai dar informações sobre o substantivo, beleza? No português, o adjetivo, geralmente, na maioria das vezes, dentro daquilo que pode ser chamado senso comum, nós vamos utilizar os adjetivos após o substantivo. Ou seja, eu não vou dizer uma linda garota, embora eu possa, não é muito comum. Geralmente eu vou dizer uma garota linda, uma comida deliciosa. Então, comida, nós temos substantivo, deliciosa é uma característica, uma qualidade da comida, portanto, um adjetivo. Pois bem, ao contrário do português, que nós seguimos essa ordem, substantivo, depois adjetivo, no inglês nós invertemos a posição dessas duas palavras. Então, isso significa que quando você quiser utilizar um adjetivo em inglês, você deve colocá-lo antes do substantivo. Ele antecede o substantivo. Por exemplo, a delicious food, uma comida deliciosa, a delicious food. Delicious, o meu adjetivo, e food, o meu substantivo. Beleza? E uma coisa interessante também é que, em algumas situações, nós vamos ter ou querer utilizar mais de um adjetivo em uma mesma sentença. E aqui a gente tem que tomar um pouquinho de atenção, porque no inglês existe uma ordem adequada para se utilizar os adjetivos. Eu não posso colocá-lo de qualquer forma ali na minha sentença, ok? E a gente vai ver um pouquinho sobre essa ordem agora. Muito bem, então se nós queremos utilizar mais de um adjetivo numa sentença em inglês, nós temos que seguir essa ordem que está aparecendo aqui no meu lado esquerdo, ok? Então, o primeiro adjetivo que nós temos que colocar seria um adjetivo de opinião, opinion. O segundo seria size, tamanho. Terceiro, shape, formato. Quarto, age, a idade, o tempo. Quinto, color, a cor desse objeto. Em sexto, origin, origem, de onde ele vem, quais são as raízes dele. E por último, material, ou o material com que esse objeto ele é feito. Então, essa é a ordem de você colocar esses adjetivos em uma sentença, quando você quiser utilizar mais de um adjetivo. É claro que você não vai precisar utilizar 7 adjetivos para descrever um substantivo, mas se você quiser colocar mais de uma informação sobre esse substantivo, é interessante você observar essa sequência. Muito bem, então aqui nós temos um exemplo de como nos aplicamos essas regras que eu acabei de falar com vocês. Por exemplo, se eu quero colocar 7 adjetivos, não é o caso, mas vamos supor que eu queira colocar 7 adjetivos numa frase, para definir um substantivo. Ficaria algo mais ou menos desse tipo. I loved your beautiful
large, rectangular, new, yellow, Italian silk shirt. Ok? Sendo que, né, o beautiful é um adjetivo que expressa a opinião, large, tamanho, rectangular, expressa a forma, né, o new expressa a idade, yellow, a cor, né, Italian é a origem, né, e silk, que é seda, é o material com o qual essa camisa, né, que é shirt, foi confeccionada. Muito bem, o nosso segundo exemplo também segue essa mesma regra, embora ele não tenha, né, muitos adjetivos. Quando eu digo I want that small rectangular golden frame, percebam que, mesmo eu não utilizando 7 adjetivos, todos esses adjetivos que foram utilizados nesse segundo exemplo, eles seguem aquela mesma ordem. Muito bem, agora que você já conhece um pouquinho mais sobre os adjetivos, já sabe, né, o que são e a ordem de uso, vamos conhecer um pouquinho sobre os adjetivos de tamanho, size adjectives. A gente já estudou as cores, já estudamos as formas e agora vamos estudar o tamanho das coisas. Então, esse quadro, né, a ideia é mostrar para vocês um pouquinho, opa, tá caindo, mostrar um pouquinho para vocês a diferença, né, entre esses adjetivos de tamanho, beleza? Então, aqui nós temos o primeiro, tiny. Tiny, perceba que ele é muito pequenino, né? Tiny é como se fosse minúsculo, né? Algo muito pequeno. Very small, né? Muito pequeno. Temos aqui small, que quer dizer pequeno, né? Mas já está um pouco maior que tiny. Depois cresceu um pouquinho mais, large, né? Que quer dizer grande. Huge, que quer dizer enorme, né? É como se fosse um muito grande, very big. Huge, enorme, imenso, beleza? Existe também, né, o great, que não é mencionado, né, no livro-texto de vocês. Mas basicamente nós vamos utilizar large and big para substantivos concretos, aquilo que existe, né, aquilo que de fato é palpável, tocável. E o great geralmente é utilizado para substantivos abstratos, aqueles substantivos que representam coisas intocáveis, coisas que a gente não pode, né, que não existem fisicamente. Por exemplo, saudade, né, é um sentimento que não é tocável, né? Então, eu não vou falar big, né? Na verdade, saudade nem existe a palavra exatamente em inglês. Mas enfim, não foi o melhor dos exemplos. Mas para substantivos, então, que a gente chama de abstratos, geralmente é utilizado great. E para os substantivos concretos, nós utilizamos o big ou o large, beleza? Agora, se nós estivermos falando sobre clothing ou food, né, vestimenta ou comida, nós utilizamos, tá bom, o large. Nós não vamos utilizar o big para comida nem vestimenta, beleza? Então, for example, né, a large cup of tea, a large t-shirt, né? Primeiro, cup of tea, uma xícara de chá, né? T-shirt, camisa, né? Então faz parte de comida e vestimenta. A gente não utiliza o big para isso, mesmo sendo, né, um substantivo concreto, palpável, que a gente pode tocar. Para essas situações, preferimos então o large. Outros adjetivos de tamanho que são muito utilizados são aqueles que nós usamos para nos referir, né, à altura de alguém ou ao tamanho, por exemplo, do cabelo, né? E são esses os adjetivos short e tall. Short, tall. Short, quando eu estou falando de tamanho de pessoas, quer dizer baixo, né? A short girl, né? Uma garota baixa. Por exemplo, quando eu estou falando de tall, quer dizer alto, né? A tall girl, uma garota alta, beleza? Agora, se eu estou falando, por exemplo, de tamanho de cabelo, né? Nós podemos utilizar short e long, né? Short, nesse caso, vai querer dizer
curto, né? A short hair, né? Um cabelo curto. Ou a long hair, né? Um cabelo longo. Beleza? Então, com isso, né, nós exploramos aí os principais adjetivos de tamanho, né, que o livro de vocês propõe. Beleza? Então, basicamente, era isso que eu queria passar para vocês na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham, né, aprendido e procurem colocar, né, todas essas informações e todo esse aprendizado em prática no dia a dia, para que vocês não esqueçam, né? Isso com certeza vai ajudar bastante vocês a fixarem essas coisas que nós estamos aprendendo, beleza? Então, se, né, você tem alguma dúvida sobre isso, não deixe de consultar o seu material de apoio, né, o seu livro de apoio, e mesmo se você consultar, você ainda ficar com dúvida, pode me mandar um e-mail, né, que está aparecendo aqui, e eu, né, vou te responder assim que for possível, beleza? Então, espero que tenham curtido essa aula e eu vou ficando por aqui. A gente se vê na nossa próxima aula. Até mais. Bye, bye.